Pernambuco registrou queda em setembro. Conforme aponta o índice de inadimplência localítica da Superlógica, o mês fechou em 3,67%, o que representa 0,27 ponto percentual a menos do que em agosto. O valor, porém, está acima da média nacional, que foi de 3,14%. E hoje, Patriota Júnior traz as análises de um especialista sobre esses dados. Patriota, bom dia, bem-vindo ao jornal. No interior, a tendência se mantém igual ao do estado? Se mantém, viu, Laís? Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. O estado vem reduzindo essa taxa, né, mês a mês, chegou a ocupar a 10ª posição nacional, hoje está na 15ª posição. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Jonathan Washington, que é economista. Jonathan, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. O que é que pode ter motivado essa queda na taxa de inadimplência? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Geralmente essa queda da inadimplência é um padrão que se ocorre no final do ano, né? A gente tem que a economia ela se movimenta mais nesse período. Esse índice especificamente ele é tratado também tanto com residenciais e comerciais, né? Apartamento, casa e comércio. Quando a gente observa esse índice especificamente do Nordeste e também do Brasil, a gente tem que a taxa maior de inadimplência são com comerciais, ou seja, com pontos comerciais que a gente tem no centro da cidade, nos bairros, enfim. E com isso, quando se aproxima o final do ano, naturalmente, com a injeção de dinheiro na economia, a gente tem essa facilidade, esse pagamento maior e esse nível de índice também, ele diminui. Outra coisa também que a gente tem, especificamente aqui na região, a gente conversando com alguns corretores, donos de imobiliária, eles argumentaram também que o nível de procura está maior, então de residenciais especificamente. Então com essa procura maior, aqueles inquilinos que ficam sem pagar, ficam inadimplentes, geralmente eles são despejados, né? A partir do contrato tem essa cláusula e eles são despejados. Então tanto a nível residencial quanto a comercial acontece isso. Quais os caminhos para não chegar ao ponto da inadimplência, né? Honrar aí com os compromissos. Isso vale tanto para o aluguel residencial e o comercial, né? É necessário realmente um planejamento? Isso, é necessário planejamento, né? O que a gente recomenda sempre é, antes de você fazer algum tipo de investimento, algum gasto supérfluo, né? Ou seja, gasto com uma besteira, né? Assim, por assim dizer, a gente observe com que a gente está inadimplente. Então, se a gente tiver alguma dívida, que a gente pague, né? Óbvio que em alguns momentos a gente está contraindo dívida para fazer um investimento que a gente sabe que vai ter um retorno. Isso acontece. Mas em geral a gente, primeiro antes de fazer um investimento, a gente honra com os compromissos, né? Ver o que a gente está inadimplente e fazer esse pagamento. Posteriormente a gente tem que fazer todo um estudo, né? Uma questão para a gente saber se realmente a gente consegue fazer aquele investimento, a gente consegue fazer aquela compra, para realmente não ficar com a inadimplência lá em cima. A gente pode esperar que essa taxa se mantenha caindo aí nos próximos meses, início de 2025 também? Sim, a gente espera isso. A gente tem uma taxa de inadimplência geral, não só de locação. A nível Brasil ela está diminuindo, é um índice nacional, ele diminui. O Pernambuco também está diminuindo nesse índice. Nesse nível especificamente de locação, também está diminuindo, a gente espera que continue assim. Novamente, né? Período final do ano, as pessoas tendem a pagar mais suas dívidas. As pessoas às vezes contraem uma dívida no começo do ano, no meio do ano, ou no ano anterior, e deixa para quando a economia estiver rodando mais, para fazer esse pagamento, quando tem aquele dinheiro sobrando. Agora também é bom explicar que existe uma diferença do inadimplente para o endividado, né? O endividado tem a dívida, mas está conseguindo quitar esses valores. Já o inadimplente não consegue, né? Isso, exatamente. Existe essa diferença, né? E aí a gente tem que, novamente, né? Quando você está numa situação dessa, antes de a gente fazer algum investimento, antes de a gente fazer alguma compra, a gente espera que a gente honre os compromissos, né? Especialmente porque a gente está no período que nossa taxa de juros está alta, né? Ela está em 2 dígitos, a Selic está lá em cima, a previsão que a gente tem do Boletim Focus, né? É da Selic continuar aumentando até o final do ano. Então isso levanta todas as taxas de juros do país. Então quanto mais tempo a gente demora para pagar, mais essa dívida também vai se acumulando, aumenta a taxa de juros e aumenta essa dívida.
Perfeito, obrigado pelas informações. Jonathan Washington, economista, conversando aqui com a gente, Laís. Quando não tem esse planejamento, quando não vai para a ponta do lápis, essa dívida costuma virar uma bola de neve e aí vai ficando cada vez mais complicado, né? Tem que fazer essa organização. É com você. E uma coisa puxa a outra, né? Não tem dinheiro para pagar o aluguel, aí tira de outro lugar e assim vai, né? É realmente complicado, tem que ter planejamento e organização, né? Eu sei que hoje em dia é difícil, porque todo dia a gente sai de casa com alguma coisa mais cara, ou é a gasolina, ou é o supermercado, ou é o gás, ou é a conta de luz, a conta de água, e a gente tem que se rebolar, né? Mas planejamento é essencial. Mudando de assunto agora, 7h33, o Hospital Mestre Vitalino em Caruaru realizou esta semana um momento formativo sobre a doença Mpox, que é causada pelo Mpox vírus. E hoje, no Moído do Dia, Carla Nogueira traz pra gente os detalhes, né, do que teve nesse momento, e a gente entende também o motivo aí desse treinamento ter acontecido lá no HMV. A gente volta agora.